A paz do Senhor, crianças! Como vocês estão? Estou morrendo de saudade de vocês. Aninha, Davi, Davidson, Suelen, Daniel, todos vocês. Estou com muita saudade de vocês. Espero que vocês também estão com saudade da gente, né? Das professoras aqui da EBD. Hoje, nossa lição, já estamos na quarta lição, não é? Toda essa lição nós estamos falando sobre o que mesmo? Os milagres de Jesus. Muito bem, conhecendo os milagres. Alguns milagres de Jesus, não é verdade? Porque foram muitos milagres. E a gente só está falando só alguns. Toda essa lição a gente vai falar sobre 13 milagres, certo? E hoje nós já estamos no quarto milagre. Qual é o nosso título da lição de hoje? Jesus cura um leproso. Vamos repetir? Título da lição? Jesus cura um leproso. Muito bem. E o texto áureo, como é? Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Está escrito aonde? Em João, capítulo 4, versículo 23. Vamos repetir o nosso texto áureo? Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 23. Isso mesmo. Quem são os verdadeiros adoradores? Você é um desses? Temos que adorar a Jesus em espírito e em verdade, não é? Como o versículo falou. Como é que a gente vai adorar em espírito e em verdade? Vamos aprender um pouquinho hoje na nossa aula. Vamos lá? Nossa lição vai falar sobre que Jesus curou um leproso. Vocês sabem o que é lepra? O leproso, o que é o leproso? É uma doença que não tinha cura naquela época. E este homem vivia longe da sociedade, da sua família. Ele vivia afastado, porque quem tinha lepra não podia ficar junto com as outras pessoas, tinha que ficar separado, afastado, morar em um lugar no deserto, às vezes em cavernas, não tinham condições nenhuma para sobreviver, porque é uma doença que enche o corpo de feridas e dói, sangra, dói muito. Temos aqui a imagenzinha, ó, de um leproso. Esse leproso, ele estava doente, ele passou muito tempo com essa doença da lepra. E naquela época não tinha cura. E ele vivia afastado da sua família. Morava no deserto e junto de outras pessoas que também tinham lepra. Mas lá onde esses leprosos estavam, onde esse leproso estava, ele ouviu falar, sabe de quem? De Jesus, isso mesmo. Ele estava lá, afastado da sua família, distante de todo mundo, mas ele ouviu, porque junto dele também tinha outras pessoas com lepra. E às vezes chegava gente nova, né? E as notícias estavam correndo por toda parte, toda a região. Jesus já estava sendo anunciado, a palavra de Deus estava sendo anunciada através de Jesus. E curas e milagres estavam acontecendo. Por isso que os leprosos também escutaram falar de Jesus, porque Jesus estava fazendo o quê? Milagres. Ou isso mesmo. E esse leproso, quando ouviu que havia um homem chamado Jesus que estava fazendo um milagre e a doença que ele tinha era incurável, não tinha cura, era impossível dele ficar bom, dele voltar a viver com a sua família. Então, quando ele ouviu falar sobre esse homem chamado Jesus, ele ficou curioso para saber, será que se eu for até esse Jesus, eu vou ficar curado? Como os outros estão falando que ele está fazendo um milagre, eu vou lá para saber dessa história. Mas vocês acham que quem era leproso vivia longe da família, afastado?
podia voltar para a cidade, ainda mais para encontrar com Jesus? Não podia, né? Mas ele enfrentou, colocou isso no seu coração e disse: eu vou lá. Quando alguém estava leproso na cidade, que era mandado embora da cidade, ele saía gritando, não só ele, mas as outras pessoas, quando viam um leproso, começavam a gritar: saiam da frente, vem um leproso, tá passando um leproso, é um imundo, saiam da frente. Todo mundo começava a gritar para os leprosos passarem. Porque se essa doença, se a pessoa chegasse perto, tocasse na pessoa, passava e pegava. A pessoa ficava doente também. E essa doença não tinha cura. Não tinha remédio nenhum, médico nenhum, nada. Não tinha nada que curasse essa doença. Era impossível desse homem ficar curado. Mas ele colocou no seu coração que Jesus poderia fazer um milagre na vida dele. E o que foi que ele fez? Ele enfrentou e foi até encontrar com Jesus. Foi para a cidade e saiu gritando: saiam da frente! Dá um leproso! Olha o leproso! E o povo foi abrindo o caminho. Enquanto isso, quem é que estava lá? Jesus, muito bem. Jesus estava lá falando para aquela multidão, porque onde Jesus passava, toda a multidão acompanhava ele. Era muita gente. Às vezes ele não conseguia nem entrar mais na cidade. Ele ficava de longe da cidade, porque muita gente já acompanhava ele. E esse leproso foi gritando: olha o leproso, saiam da frente, olha o leproso, saiam da frente. E as pessoas abrindo espaço para o leproso passar. Ele queria chegar até Jesus. Será que ele conseguiu? Será que as pessoas deixaram ele chegar? Muito bem, deixaram sim. Por que deixaram? Porque ninguém queria ficar perto dele. Então todo mundo estava abrindo espaço para ele passar. E ele foi. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus saiu correndo. Será que foi isso? Não, Jesus não saiu correndo, não. Jesus ficou lá e ele se aproximou de Jesus, se ajoelhou e adorou a Deus. E disse: Jesus, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele não chegou dizendo: Jesus, me cure agora, porque o Senhor pode. Não, ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus viu que no seu coração ele estava verdadeiramente querendo. Jesus viu que no seu coração ele estava verdadeiramente adorando a Deus. Ele estava rendendo louvores, graça e pedindo misericórdia ao Senhor para que ele pudesse ser curado. Ele não obrigou, ele não pediu para Jesus, obrigando Jesus para curar ele. Mas ele falou que se Jesus quisesse, Jesus poderia curar ele. Será que Jesus curou? Jesus disse: eu quero. Tocou nele e disse: ser curado. Na mesma hora, ele ficou curado. Olha só, saiu todas aquelas manchas, tudo aquilo. Ele já estava curado e podia voltar ao convívio da sua família, porque ele estava isolado da sua família. Já pensou ficar longe dos seus pais, dos seus amigos? E ele sofria muito com essa doença, porque não podia ser curado, não tinha cura. Mas só Jesus é que podia curar ele. E ele acreditou nessa palavra, foi até Jesus, enfrentou a multidão e foi curado. Que milagre maravilhoso, não é, crianças? E o que nós poderemos aprender, entender dessa história?
que Jesus, ele curou esse leproso porque ele estava com o coração aberto para a palavra de Deus. Ele colocou no seu coração que ele seria grato, que ele adoraria somente a Deus. O que nós devemos ter no nosso coração? Devemos ter adoração somente a Deus. Nós devemos ter gratidão, né, ao Senhor pela nossa vida, pela nossa família. Nós devemos ter amor e nós devemos ter o perdão. Saber perdoar aquelas pessoas que fazem algum mal na nossa vida. Isso que nós devemos ter no nosso coração. Adoração, gratidão, amor e perdão. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. E nós devemos o adorá-lo. Por isso que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, como é o nosso texto áureo. O Senhor, Ele está pronto para ouvir a nossa adoração, os nossos louvores. Rendemos graças a Ele. Basta a gente ter o coração aberto para a palavra de Deus e agradecer sempre a Ele. Vamos ler aqui um versículo. Alguns versículos, na verdade. Vamos ver em Salmos 100. Vamos ler todo o Salmo 100. São só 5 versículos, tá? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e sua fidelidade de geração em geração. Minha Bíblia é uma tradução um pouquinho diferente, né? Como eu já falei da outra vez. Mas você leu aí também na sua? Muito bem. Nós devemos render sempre graças e louvores a quem? Ao Senhor. Foi Ele que nos fez. Não é verdade? Por isso que nós devemos aprender com essa história e com esse leproso. Ele adorou a Jesus e Jesus viu que no seu coração ele realmente estava adorando em espírito e em verdade, como está lá no nosso texto áureo. Se nós tivermos nosso coração entregues a Deus, somente a Ele, adorarmos a Ele, render graças e louvores e ser grato por tudo que Ele faz em nossa vida. É só a gente crer que Jesus irá chegar com o nosso milagre. Um beijão para vocês, estou com muita saudade e até mais. Tchau!